Graças a Deus, que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, hoje, 7 de setembro, independência do nosso país. E hoje, o dia inteiro, nós clamamos aos céus para que viesse haver independência em nossas vidas, para que Deus nos fizesse livres de quaisquer tipo de amarra ou corrente que nos prendia a um sofrimento, a uma dor, a uma dependência. Porque se for para a gente depender de alguém, esse alguém se chama o nosso Senhor Jesus. Nós não iremos depender de homens, nós não iremos depender de governos, nós não iremos depender de nada e nem ninguém, a não ser o nosso Senhor. E hoje nós invocamos o nome de Deus. E eu vim aqui hoje, neste momento, para unir a minha fé com a sua, para juntos clamarmos e invocarmos o nome de Deus, para que venha haver independência na sua vida. Talvez hoje você não pôde estar na igreja, talvez hoje você não conseguiu vir até a casa do Senhor, mas não tem problema, nós vamos orar. Em minhas mãos se encontram os pedidos daqueles que puderam estar aqui conosco hoje. Talvez o seu pedido não está aqui fisicamente falando, mas ele está espiritualmente. Independente de onde você esteja, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus e Ele vai te fazer livre. Ele vai te fazer independente das coisas terrenas, do mundo o qual nós vivemos. E iremos depender de Deus, porque quando dependemos de Deus, Ele nos surpreende, Ele abre os céus e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam ao nosso Deus de fato e verdade. Amém, pessoal? Mas antes de nós orarmos, antes de nós invocarmos o nome de Deus, olha a palavra que Deus nos trouxe para fortalecer a sua fé e aumentar a sua confiança nele. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Muito bem, veja o que você leu comigo agora na palavra de Deus. Torre forte é o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Que a nossa fortaleza, a nossa segurança, ela está em quem? Em Deus. Aonde o justo se acolhe e o que? Está seguro. Para você ver quanto eu me refugio em Deus, quanto eu faço do nome de Deus a minha torre forte, a minha fortaleza, nada me atinge. Eu posso estar passando pela turbulência da vida, eu posso estar passando por uma dificuldade financeira, eu posso estar enfrentando um problema na minha casa, no meu lar, na minha família, eu posso estar enfrentando um problema de saúde, mas se a minha vida ela está em Deus, pois eu faço do nome dele a minha fortaleza, a minha torre forte, as setas do inimigo podem até vir, as batalhas do mundo podem até aparecer, mas elas não são o suficiente para me parar, para me deter, para me paralisar. Não, porque eu confio e dependo de Deus. Quanto nós falamos de depender somente de Deus, é olharmos muitas das vezes para situações que nos são apresentadas diariamente, que aparecem na nossa vida para nos parar, para nos deter, para nos fazer recuar, andar para trás. Mas mesmo assim, nós olhamos para todas essas situações que nos são apresentadas e conseguimos avançar, conseguimos progredir, porque conseguimos entender e compreender que independente do que esteja se passando, das notícias que estejam chegando na minha vida, eu compreendo e entendo que Deus ele está no controle de tudo, que Deus ele está indo adiante de mim, Ele está guiando os meus passos, Ele está guiando a minha vida. Então não é problema, não é luta, não é levante que se apresentam na minha vida que vão me parar, pelo contrário. Eles serão os combustíveis necessários para que a minha fé venha aumentar e eu venha avançar, eu venha progredir.
são essas lutas, esses problemas que aparecem na vida, que vão ser os instrumentos que Deus vai usar para gerar testemunho, para gerar transformação e mudança na minha vida, para que o nome dele seja glorificado. E o incrédulo, aquele que duvidava do poder de Deus, aquele que não conseguia crer no que está escrito na palavra, venha crer, porque vai ver em nossas vidas o extraordinário de Deus acontecendo. Por isso que essa semana toda nós clamamos pela independência da nossa vida. Por isso que essa semana toda nós clamamos aos céus para que as barreiras, as correntes viessem ser quebradas e derribadas em nossas vidas, para que nós viéssemos depender apenas de Deus. E aquela dependência que existia de um remédio não existe mais. Aquela dependência que havia de um auxílio governamental não venha existir mais. Aquela dependência emocional das pessoas não venha coexistir mais na nossa vida. Aquela dependência que nós tínhamos em algum tipo de vício não venha existir mais. Mas pelo contrário, que o poder da fé viesse ser manifesto na nossa vida e viéssemos ser livres, libertos de todo mal. Mas para que isso se sucedesse, nós tínhamos que clamar, e nós clamamos. Talvez você está vendo esse vídeo agora, vendo essa palavra agora, e fala, poxa pastor, eu não orei, eu não fiz essa oração que o senhor está falando. Não tem problema, você vai orar daqui a pouco conosco, vai fazer do nome do Senhor a sua torre forte. E desse nome, o nome do Senhor, que é Jesus Cristo, o poder dele vai se manifestar, se revelar na sua vida, e você vai encontrar segurança, você vai encontrar paz, você vai encontrar transformação, você vai encontrar refrigério, você vai encontrar mudança. Porque é isso que Deus quer de nós. Ele quer ver o extraordinário dele se manifestando na nossa vida. Mas para que isso se suceda, nós devemos crer, nós devemos confiar e fazer dele a nossa torre forte, fazer dele a nossa fortaleza, fazer dele o nosso lugar tranquilo, o nosso lugar de paz. Porque é como está escrito, em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar. Não adianta a gente ter vários aparatos em volta da gente para nos guardar, nos livrar e nos proteger, se Deus não estiver ao nosso favor. Mas para que Deus esteja ao nosso favor, nós temos que fazer dele a nossa segurança, fazer dele a nossa fortaleza. Amém, gente? Graças a Deus. Espero que você tenha entendido o que Deus quis nos falar no dia de hoje. E nesse momento que unir a minha fé com a sua. E clamarmos a Deus, clamarmos a torre forte da nossa vida, para que venhamos estar guardados, protegidos por ele e depender apenas dele na nossa vida. Nada de depender de ninguém, nada de depender de coisas deste mundo, mas dependermos do nosso Deus, dependermos da providência dele. Porque está escrito, quando Jesus teve que pagar o imposto, ele mandou Pedro ir pescar, Pedro pesca e tira de dentro do peixe uma moeda para pagar o imposto de Cristo e pagar o imposto de Pedro. Deus proveu ali para eles o que eles estavam precisando. E da mesma forma que Deus proveu na vida deles, Deus vai prover na minha e na sua vida aquilo qual nós estamos necessitados nesse momento. E Deus sabe o que nós precisamos e Ele vai prover em nome de Jesus. Então vamos orar? Pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito é o Senhor. O Senhor é a nossa torre forte, a nossa fortaleza. O Senhor, meu Pai, é o nosso porto seguro. E no Senhor nós estamos guardados, protegidos e livres de toda seta do mal, de toda investida do inimigo. O mal pode até se levantar, o mal pode até vir contra nós, meu Pai, mas ele não tem poder, ele não tem legalidade, pois o Senhor tem nos guardado, o Senhor nos tem livrado e protegido. E com isto, meu Pai, nada e nem ninguém pode nos parar ou nos deter. Nenhuma situação, circunstância pode abalar a nossa fé, pois a nossa fé está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, pois o Teu nome, meu Pai, é a nossa torre forte. O Teu nome é aonde nos refugiamos e nos sentimos seguros. Então, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora
nós rejeitamos agora toda e quaisquer doença, toda e quaisquer dependência de medicamentos. Nós repreendemos e rejeitamos agora, meu Pai, toda miséria, toda dívida, toda escassez na nossa vida. Nós rejeitamos e repreendemos agora, meu Pai, em o nome de Jesus, todo problema na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, no nosso relacionamento. Nós rejeitamos agora todo mal, meu Deus. Rejeitamos agora toda seta do inimigo, damos ordem em nome de Jesus para que toda força contrária que foi lançada, rogada ou proferida contra a nossa vida venha cair agora por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós repreendemos a doença, nós repreendemos a inveja, nós repreendemos os trabalhos, as bruxarias feitas contra a nossa vida. Nós repreendemos agora, meu Pai, toda a investida do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, aí aonde você está, levante a sua mão, levante o seu rosto e erga o seu clamor, a sua voz aos céus agora, pois o Deus de Israel, a torre forte da nossa vida, a nossa segurança, a nossa proteção, Ele nos ouve agora. Meu Deus, que em nome de Jesus, a partir deste momento, a nossa vida seja mudada, a nossa vida seja transformada, em nome de Jesus, que nós não venhamos mais depender, meu Pai, de nada e nem ninguém, mas venhamos depender apenas do Senhor, que da mesma forma que o Senhor proveu, meu Pai, os recursos para ser pago, o imposto de Cristo e o imposto de Pedro, que o Senhor venha prover na nossa vida, meu Pai, aquilo que estava faltando, que o Senhor venha prover saúde, que o Senhor venha prover paz, que o Senhor venha prover segurança, que o Senhor venha prover a resposta que eles têm buscado, em nome do Senhor Jesus, que a nossa dependência, meu Pai, esteja no Senhor, que venhamos depender apenas de Ti, em nome do Senhor Jesus, pois a nossa vida, o nosso coração, os nossos caminhos, a nossa casa, os nossos negócios, os nossos empreendimentos, nós colocamos em Tuas mãos, com a certeza que estamos seguros, guardados e protegidos, e com a certeza que o Senhor nos ouviu, nos respondeu e nos abençoou, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. E aquele que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha essa certeza, tenha essa confiança, que a nossa oração foi ouvida e hoje Deus proveu independência na nossa vida, em nome de Jesus.